Olá, então vamos continuar com o desenvolvimento dos gráficos. Então aqui está o carregamento perfeito das tabelas, com toda a associação correta. Então vou fechar aqui. Para criar os gráficos, conforme falei para vocês, por questão de tempo, eu vou começar a gravar um vídeo por gráfico. Para aí fica o tempo mais curto, dá para ir assistindo aos poucos. Então, como que eu vou inserir um gráfico aqui? Então tem duas formas. Eu venho aqui em Layout, novo objeto de pasta, gráfico, ou só clicar em gráfico. Então eu prefiro criar o gráfico por aqui. Eu vou querer saber quantos alunos eu tenho por núcleo. Então, o título do gráfico, número de alunos. Mostrar título no gráfico é dentro do gráfico, da moldura do gráfico, se eu quero ou não. Eu vou deixar clicado aqui, depois eu tiro, vou mostrar para vocês. A gente vai começar pelo gráfico de barras. A condição, ele pode ter uma condição para executar esse gráfico. A gente vai deixar sem por enquanto, isso aí é mais para frente. Mudança de tipo rápido, ao final desse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a ideia deles. Por enquanto vamos deixar assim. E aí eu vou dar um avançar. É que isso aqui é tipo assim, qual seria... uma informação. Esses campos aqui, chamado com esse cifrão, são campos de tabela, campos do sistema, perdão. Que está aqui, ó, mostrar campos do sistema. São variáveis internas dele. Se eu tiro aqui, só mostra campos das tabelas, mas geralmente ele vem dessa forma aqui. Você pode optar aqui por tirar ou não. Então eu quero fazer um filtro porque é por núcleo. Eu quero saber quantos alunos eu tenho por núcleo de mecatrônica, informática, nutrição. Então eu vou colocar nome do núcleo. Eu posso clicar duas vezes ou dar um incluir. Então vou deixar aqui incluir, nome do núcleo. Eu posso rotular aqui ou não. Então eu vou colocar núcleo, Mas poderia deixar sem, ele assume essa informação aqui, nome núcleo. O resto aqui eu não mexo. Vai mostrar todos os valores, aqui ocultar se tem zero, não tem nenhum zero lá, a gente pode clicar. Se dá zero, por exemplo, se tivesse algum curso que eu não tenho aluno, ele não ia mostrar. Então, mas isso ele já meio que faz já. Dou um avançar e aqui eu vou para a expressão. Então, tem duas formas de fazer. No início dá para a gente clicar aqui. Quais são as tabelas que eu tenho? Eu tenho a tabela dos alunos, atribuição, coordenador, disciplina, professor e turmas. Eu quero contar o número de alunos. Eu vou clicar aqui, ó. Ele tem essas informações. Aqui eu posso pegar qualquer um deles. Eu posso contar o número de matrículas, o nome do aluno. Aqui eu vou fazer o quê? Matrícula a gente sabe que é como se fosse o ID do aluno, Então eu vou dar um count aqui. E vou colocar matrícula. Se você dá o tab, ele preenche automático. E fechei. Então, a expressão que eu vou usar eu vou contar o número de matrículas que eu tenho por aluno. Qual é o rótulo que eu quero isso? Número de alunos. Aqui é barra relativo. Se eu tenho mais que uma dimensão, ele vai mostrar porcentagem. No caso que vamos deixar assim mesmo. Invisível não tem porquê. Eu quero os valores em cima, eu quero exibir esses valores. O texto e texto como pop-up não. Largura da borda da barra, deixar zero. Dá para colocar uma borda maior, mas isso é estético. Cada um tem a sua maneira de desenvolver. Vou dar um avançar. Aqui núcleo, se eu quero ascendente por estado, se eu quero classificar ele de A a Z, eu vou colocar de A a Z, vou tirar aqui, deixar como texto. Se eu quero em pé, deitado, o tipo, a aparência, eu vou clicar nessa aqui, o estilo da cor, brilhante, sólida, que são os que eu mais uso, e aqui eu vou colocar uma moldura. Dá pra colocar esses aqui, mas eu vou colocar essa aqui, acho que fica melhor, brilhante. Deixar esse aqui.
Aí é muito de aparência. O ângulo do topo, o ângulo lateral, que são essas informações aqui. Vou deixar dessa forma. A distância entre as barras dá para aumentar ou diminuir, né? Limitar a legenda, no caso que não é necessário. Se eu quero rótulos, o zero na barra, mostrar o zerinho lá embaixo, não é necessário também. Aqui tem um detalhe legal. Eu vou dar um concluir e depois a gente vai voltar aqui. Eu vou avançar aqui. Se eu quiser alterar a cor, como eu só estou uma dimensão, eu tenho uma cor só. Isso aqui eu quero a vermelha, então põe vermelho. Vou avançar aqui. Se eu vou contar número inteiro, eu posso deixar como padrão inteiro que não vai fazer diferença. A fonte, né? A fonte é aquela fonte que vai trabalhar em cima do gráfico, que a gente não vai mexer também. Essa parte do layout que eu também não vou mexer. E eu vou dar um concluir. Perceba que eu comentei com alguns alunos durante essa semana, o grande detalhe do ClickView é trabalhar a parte do layout, né? Não tá bom, se você olhar, porque os nomes estão tudo encavalado. Eu aumentei o máximo aqui e não ficou bom ainda. Qual é uma das formas que você consegue melhorar isso aqui? Clicando com o botão direito, voltando lá na parte que eu comentei com vocês dos eixos. Olha aqui, ó, rótulo de dimensão primária. Essa é uma dimensão, só tenho ela. Eu vou colocar ela deitadinho. A fonte, o nome dos cursos é muito grande. E aqui, ó, é o eixo de dimensão. Então eu vou mudar aqui, ó. Vou diminuir o tamanho da fonte do rótulo. Dou um OK. Aplicar. Visualmente, deu uma melhorada. Não tá aquela coisa assim, mas dá pra gente visualizar aí. A partir desse momento, esse núcleo aqui, ó, que está escrito aqui embaixo, eu posso deixar ele aí, ou eu posso tirar ele aqui, ó, em dimensões. Esse é esse rótulo aqui, certo? Se eu tirar aqui, ó, não aparece nada aqui embaixo, né? Como os nomes já são sugestivos, eu posso deixar assim mesmo. Beleza. Aí o gráfico de barras praticamente está pronto. O que eu posso fazer aqui? Colocar alguns filtros aqui. Todo campo, como a gente fez a associação perfeita, vem aqui arquivo, visualizador de tabelas, como eu fiz essa associação perfeita, qualquer um desses campos pode ser um filtro, certo? De que maneira eu coloco ele? Através de uma lista. Eu crio a lista, eu vou por ano, eu quero saber quantos alunos eu tenho do primeiro, segundo e terceiro ano. Ó, esse layout de ele ficar quadradinho aqui, esse aqui chama grade de desenho, para você visualizar. Olha o tamanho que ele colocou o objeto, certo? Eu posso diminuir ele aqui. E para melhorar ainda, como só tem essas três informações, eu posso ir em propriedades, apresentação, tirei a coluna única aqui, né? Porque ele vem selecionado assim. E aí, ó, eu consigo colocar eles numa linha só. Então aqui vai ser o ano. Toda vez que eu trabalho com lista, o legal é você vir aqui em título, colocar sempre limpar ícone e travar. Certo? Às vezes a pessoa vai fazer uma pesquisa gigante do segundo ano, ele trava aqui, tudo que ele mexer aqui vai ser do segundo ano. Dá segurança na informação. Então, ó, se eu colocar ano aqui, o segundo ano, esses são os números de alunos que eu tenho no segundo ano. De primeiro ano, percebo que nutrição só tem um ano, o que é o primeiro. Terceiro ano, então eu consigo filtrar. Uma das questões que eu fiz no quiz é o seguinte: se eu consigo selecionar um ou mais informações na seleção, eu consigo. De que forma? Segurando a tecla Ctrl. Estou segurando o Ctrl aqui, ó. Aqui eu tenho a soma dos alunos de primeiro e terceiro ano, certo? Então eu consigo sim fazer esse tipo de seleção. Eu queria, professor, fazer uma seleção por coordenador. Dá para fazer? Dá. Eu quero saber quantos alunos é de responsabilidade de coordenador. Então eu clico aqui na lista, nome do coordenador, achei.
Ok. Aqui eu tenho o nome dos meus coordenadores, ó. Certo? Vou dar um ajuste aqui. Segue o mesmo padrão, ó, título, limpar ícone, travar, aplicar. Então, ó, Carlos Eugênio Sampaio, ele tem 228 alunos em informática, 106 em redes. Humberto, ele tem, Grazi, perdão, ela tem 35 alunos na nutrição. A Laís, 105 em administração. Eu quero Carlos, a Grazi, e aí vai mostrar, lógico que ele tem, ó, ele não mostra aqui o filtro, né, do nome do Carlos, mas eu tenho como saber cada um deles. Então, ó, essa é uma das partes do filtro. Outra parte de layout que é legal fazer é o seguinte: perceba que a parte do gráfico aqui ele está abaixo do aluno, do nome, do ano, perdão. Como que eu faço para ajustar? Eu posso selecionar, ó, selecionar ele aqui, selecionar os alunos. Como eu faço a seleção de dois objetos? Segurando a tecla Shift. E aí aqui eu tenho a opção aqui, ó, alinhamento acima, alinhar acima. Ele vai alinhar justo com esse carinha aqui do ano. Feito isso, ele está pronto aí praticamente o gráfico de barras. Uma informação que eu falei que ia mostrar no final do vídeo é essa aqui, ó. Em geral, ele fala o seguinte: ah, você tem quais são as mudanças rápidas? Quais são os tipos de mudança rápida? Vai depender. Isso aqui é o seguinte, ó, eu vou selecionar gráfico de barras, de linhas, um gráfico de pizza, o radar, blocos e funil. Então eu selecionei vários tipos de gráfico. O que é isso? Vou dar um aplicar aqui, ó. Olha o ícone novo que ele apareceu aqui. Se separar em cima, ele vai estar escrito assim, ó, mudança rápida. O que é isso? Basta dar um clique nele, ele vai alterando os tipos de gráfico com as mesmas informações. Então, de linha, um gráfico de pizza, o gráfico de radar, que eu não ia mostrar para vocês, ó, mas ele está pronto aqui. Um gráfico de blocos, que particularmente ele é legal ver visual, mas é meio confuso às vezes. Eu já apresentei para alguns diretores e às vezes eles se confundem um pouco. O gráfico de funil, certo? Que também não é a coisa mais fácil de ser entendido. E aí voltamos ao gráfico de barras, né? Então são alguns gráficos. E ele pode clicar com o botão direito aqui, ó, e ele mostra quais são os gráficos que ele quer. Ah, eu quero ver o de radar de novo. Tá aqui. Ah, eu quero ver de pizza. Então ele consegue fazer essa seleção aqui dos dados. Se você, depois a gente vai fazer o de pizza, a gente vai melhorar ele aqui, né? Mas a ideia desse gráfico era fazer o gráfico de barras. Então eu vou vir aqui, ó, vou tirar essa mudança rápida. Eu não coloquei outros aí porque eu sei que outros não iriam funcionar, porque tem que ter basicamente a mesma configuração, certo? Opa, deixa eu clicar aqui, barras. Então eu espero que vocês tenham entendido aí como criar um gráfico de barras. Qualquer coisa pode entrar em contato, que a gente vai tentando ajudar. Até mais.